Olá, colega, vamos falar inicialmente quais são os tipos de impostos imobiliários que nós temos, né? Basicamente, você deve ter encontrado alguns deles em algum lugar. Se você for proprietário de imóvel, o IPTU é o mais comum que você tem mais próximo, né? Primeiro, vamos começar pelo ITBI. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ou intervivos também, como é chamado em alguns locais. Ele é um imposto municipal, então o que você recolher vai para o prefeito, vai para o município, né? Então ele é cobrado quando você faz a compra, a venda, a arrematação, a transferência do bem. Tanto que eu vou frisar aqui a diferença de transferência e tradição. Tradição é algo que se passa de um para outro. Tradição, quando se fala, ocorreu a tradição, quando eu pego este relógio e entrego para ti, eu estou falando a tradição desse bem. Então é a entrega da coisa. A tradição é a entrega do bem, que pode ser entrega da posse ou da propriedade. A transmissão do bem é a entrega da propriedade, quando ocorre a alteração do titular no registro de imóveis. E você paga o ITBI. Ele pode ser 2%, 2,5%, 1,5%, depende de qual município você mora e qual é a legislação que é aplicada de acordo com a Câmara de Vereadores, ali, com qual foi aprovada, e de acordo com o plano orçamentário e a lei municipal. O ITBI ele é realmente para transferência do bem, ele serve para isso. O ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações, ele serve quando você faz a doação de um bem ou quando há o falecimento. Esse imposto vai para o Estado. Normalmente é próximo de 4% do valor do bem, então quando há o falecimento você tem que pagar esse ITCMD para o Estado para liberar a transferência do bem imóvel para os herdeiros, né, ou quando faz uma doação para a pessoa que está recebendo a doação, né. O IPTU, como todo mundo deve conhecer, é um imposto predial, né? Você está morando numa casa, numa cidade, recebe IPTU, não tem como fugir, ele vem todo mês. Se você não pagar, o imóvel entra em dívida ativa e o imóvel pode ser leiloado por não pagá-lo, né? O ITR é o Imposto Territorial Rural, ele é da União, ele vai direto para Brasília, ele não fica no estado. Então quando você é um agricultor, você paga ITR da sua terra, você vai pagar direto para Brasília. Esse imposto ele tem esse caráter federal e nunca houve alteração nisso. A própria Constituição já prevê isso, então é um imposto que você paga para lá. E já o laudêmio é um imposto do Império, né? Ele é antigo pra caralho. Se você tem casa na orla da praia, ali na parte que pega o mar, você tecnicamente está usando um terreno da Marinha, o terreno da Marinha, e por isso você tem que pagar o laudêmio para a Marinha, no caso para a família imperial, para a Igreja Católica, tipo. É uma coisa antiga. Quem mora ali no Rio de Janeiro paga esses 2%, normalmente, paga 2% do valor lá para a família imperial. Tipo, por quê? Né? Porque está previsto na Constituição que vai ser pago, é uma forma de, sei lá, de indenizar a família depois que houve a liberação do Brasil, sei lá, tem que pagar imposto, somos imposto porque ele é imposto, né? O imposto de renda pessoa física, ele é mais interessante. Quando você faz uma compra e venda de imóveis, você tem que pagar isso sobre a diferença, o lucro ao real que você ofere na sua venda, né? Ele também incide no imposto do aluguel, ele também serve para pagar imposto sobre aluguel. E ele tem uma característica que ele é progressivo, né? Ele começa até 1.900 no ano, né? Essa tabela de 2019 pode pegar 2020, 2021 aí, só acompanhar, não tem muito segredo, mas até eles alterarem isso, que eu espero que façam breve, vai ser assim, né? Então até R$ 2.000 ali, não paga nada por ano, né? Se você ganhou de 2.000 a 3.000 ali, você vai pagar 7,5%, de 3 a 7 vai pagar 15%, e a diferença aí é sobre a diferença. Então se você ganhou lá, por exemplo, R$ 5.000, você vai pagar nada até 1.900, de 1.900 a 2.800 vai pagar 7,5%, de 2.800 a 3.700 vai pagar 15%, e assim vai. A parcela paga sobre o excedente, isso tem que levar em consideração, né? E acima de 4.600 vai pagar 27,5%, não tem poder fugir, 27,5%, o imposto de ganho de capital, ele é pago sobre a diferença de valores que você tem. Você comprou uma casa por 100 e vendeu por 200, você vai pagar os 15% sobre a diferença, no caso é 100 mil, né? Se comprar uma casa de 500 mil e vender por 600 mil, vai pagar 15% sobre o 100, sobre o ganho de capital. Ele também paga através de DARF, né? Você faz um documento de arrecadação da Receita Federal e paga lá, código, eu não recordo o código, acho que é 6015, agora não recordo. Até 35 mil de ganho é isento, então tipo a base de cálculo, tá? Até 35 mil.
De 35 mil a 5 milhões é 15%. Então, tipo, se você ganhou 35 mil ali, você não vai ter diferença, né? Você ganhou de 35 mil a 5 milhões, a base de cálculo dele, você vai pagar 15%. 5 milhões a 10 milhões, 20%. Acima de 30 milhões, você paga 22,5%. Então, isso é para pessoa física, logicamente. Se você for pensar na pessoa jurídica, é diferente. Eu vou falar nos próximos aulas sobre isso, né? Esse é um exemplo de um terreno. Não falei, um terreno tem que utilizar de acordo com o valor que eu paguei, né? Eu paguei ele 58.500 e eu vendi por 70.500. Então eu tive um ganho de capital ali de... Cadê? Menos a taxa de correção, 12 mil reais praticamente aqui. 11.587. Sobre esses 11.587 foi o que eu paguei o meu imposto. Ah, você falou a base de cálculo. Sim, o imóvel é mais do que 50 mil, então a base de cálculo é maior. Por isso que eu falo que quando você fala base de cálculo é sobre o imóvel, não sobre o lucro. Não é o imposto não é sobre o lucro, é sobre a base de cálculo. Então, como a base de cálculo for maior, eu paguei ali a taxa devida. Veja a diferença aqui, a faixa de ganho que eu comentei. Eu estava a faixa até 5 milhões, então minha alíquota ali foi de 11.587. Então, sobre os 11.587 eu paguei 1.789 de imposto. Isso aqui paguei a DARF e tal, feliz. Tô devido esse documento o meu contador fez quando eu vendi o imóvel. Eu vendi o imóvel, mandei para ele fez esse documento e eu paguei a DARF. Foi bem assim, né? Coisas interessantes a bater do valor do imposto. Reforma da casa. Se você fizer alguma reforma, guarde todas as notas. Por exemplo, quando eu comprei isso daqui, eu reformei inteiro. Eu arranquei o chão, piso, joguei parede, azulejo novo, a casa estava destruída. Tudo isso está guardado e eu já fiz a averbação. Quando eu comprei o imóvel, eu paguei lá o valor X, peguei todas as despesas que eu tive com a reforma, mandei para o contador, já foi averbado que eu tive essa despesa. Então, se eu vender agora a casa, vou vender por valor Y, não vai ser o valor que eu paguei menos o que eu vendi, vai ser o valor que eu paguei menos mais as despesas menos que eu vendi. Então meu lucro foi menor, porque eu tive que fazer reforma. É bom ter esses documentos todos guardados, né? A venda de um único bem até 400 mil fica isento. Então, tipo, se tu tem um bem só e você faz a venda dele, você não vai pagar ele, mas durante apenas 5 anos, né? Então você pode, se tiver um bem, você comprou uma casa, você morou 4 anos ali, vendeu, foi até 400 mil, você não paga o imposto. Aí você comprou outra casa, passou outros 5 anos e você vendeu, se for até esse limite, não tem. É porque você tem que usar o intervalo, lapso temporal de 5 anos e o lapso de valor, que são 400 mil reais, né? O ganho de capital, cujo valor da ação seja até 450, exatamente isso. É zona urbana ou rural. Eu não tive essa condição porque, na verdade, quando eu comecei a comprar imóveis, eu já comprei uns dois, tipo, eu não tinha mais como usar esse benefício. Mas é uma coisa interessante, se você vê apenas um imóvel, isso é muito legal, porque, como eu falei, o imposto, se tiver a oportunidade de não pagar, legal, faça. Comprar outro imóvel até 180 dias. Se você vendeu um imóvel e com o dinheiro você comprou outro, você tem essa isenção ali, no caso, porque você usou o dinheiro de um para outro. Então não seria um ganho de capital, porque você fez tipo uma troca, né? Você usou o dinheiro de um para comprar outro, você continua com o imóvel. Então você também tem essa isenção aí também a cada 5 anos, né? E esse caso não precisa ser o único. Então se você vender um para comprar outro e no caso você pode usar uma vez a cada 5 anos, não precisa ter um imóvel só, como é o caso da isenção de 400 mil. É bem interessante também, como eu falei, vamos se atentar a essas características, porque imposto a gente tem que tratar de uma forma respeitosa, porque o leão vem atrás. Bem, é para isso do imposto de pessoa física. Eu vou falar agora sobre o simples e os tipos de lucro real e presumido, também a respeito sobre os impostos incidentes diretos e os indiretos. Vamos para cima.